quais são as situações que nós devemos operar na urgência o mais rápido possível um paciente com um cálculo, com uma pedra no ureter. Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e, se vocês considerarem esse vídeo útil, produtivo, compartilhem com os amigos de vocês, tá ok? Bom, meus amigos, cálculo no ureter é uma situação que muitas vezes obriga um paciente a ir ao pronto-socorro, com dores intensas, com uma dor nas costas, uma dor abdominal muito forte, uma dor das mais intensas que nós temos de todas as doenças. Porém, nem sempre o paciente que tem um cálculo no ureter, que tem uma pedra no canal que conecta o rim até a bexiga, precisa ser operado, ainda mais na urgência. Muitos pacientes podem ser tratados com medicamentos para dor, eventualmente medicamentos para tentar eliminar esse cálculo, e nem sempre são casos cirúrgicos. Nem todo paciente que tem uma pedra no ureter precisa ser operado. Só para deixar bem claro, o ureter é aquele caninho, é aquele canal que conecta o rim até a bexiga. E quando uma pedra cai nesse ureter, geralmente acontece uma obstrução do rim, o rim acaba ficando parcialmente ou totalmente obstruído, entupido. Isso aumenta a pressão dentro ali da via urinária, dentro do rim, e isso pode gerar dores muito intensas. Porém, existem algumas situações em que o paciente que tem um cálculo no ureter realmente tem que ser operado e operado na urgência, operado o quanto antes. Do contrário, ele pode ter complicações gravíssimas. E quais situações seriam essas? Quais são os pacientes que têm que operar de urgência? Basicamente, são três situações e existe uma quarta que é relativa, mas existem três situações que a cirurgia tem que ser realizada de forma urgente e é imperativo, é obrigatório que isso seja feito. A primeira situação seria quando o paciente tem um cálculo no ureter dos dois lados, uma ureterolitise bilateral, pois os dois rins estão obstruídos, os dois rins estão entupidos, então isso pode acabar gerando uma insuficiência renal rapidamente, pois os dois rins estão comprometidos. Então aqueles pacientes que têm cálculo no ureter dos dois lados precisam ser operados de forma urgente. Uma segunda situação, que na verdade é bastante semelhante à primeira, seria naqueles pacientes que têm uma pedra no ureter e que são rim único. Esses pacientes só têm um rim. Então, quando o paciente só tem um rim e tem uma pedra comprometendo o ureter, o paciente também tem que ser operado de forma urgente, pois da mesma forma daquele paciente que tem os dois rins e tem pedra dos dois lados, quem tem um rim só e tem uma pedra obstruindo esse rim, o paciente não acaba conseguindo eliminar a sua urina de forma adequada. E isso também pode levar rapidamente uma insuficiência renal. Então essa seria a segunda situação quando o paciente tem que operar de urgência tendo uma pedra no ureter. Uma terceira situação, que talvez seja a mais perigosa de todas, seria quando o paciente tem um cálculo no ureter e, além disso, ele está com infecção urinária. O paciente tem o que a gente chama de pielonefrite obstrutiva, que é uma doença potencialmente muito grave, pode inclusive levar alguns pacientes a óbito, pois é uma situação que nós temos essa infecção urinária e aquela urina contaminada, ela não consegue ser expelida de forma adequada desse rim. Aquele pus que acaba se formando no rim, ele acaba ficando de certa forma preso no rim devido a essa pedra que não permite que a urina seja eliminada de forma adequada. Então aquela infecção contida no rim, eventualmente ela pode disseminar para a corrente sanguínea,
causar o que a gente chama de sepse, que pode evoluir para um quadro mais grave ainda, chamado de choque séptico, que pode até fazer o paciente evoluir a óbito. Esse paciente pode acabar até morrendo por conta dessa pielonefrite obstrutiva. Então, em pacientes com infecção urinária e com cálculos no ureter, nós devemos agir rápido. E como devemos agir? Devemos desobstruir esse rim, devemos desentupi-lo, de forma que aquela urina contaminada que está no rim, ela possa ser eliminada de forma adequada. E como nós fazemos isso? Com a colocação de um catéter chamado duplo J, que é uma espécie de um caninho, de um canudinho, que vai conectar o rim até a bexiga, passando ao lado do cálculo, ao lado da pedra. Isso permite que aquela urina infectada, que ela consiga sair do rim e vá direto para a bexiga, de forma que o paciente consiga urinar, não fique com aquela urina retida no rim. Inclusive, nesses casos de infecção, nós não podemos abordar o cálculo, não podemos quebrar essa pedra, pois do contrário, se nós vamos lá e batemos na pedra com um laser, por exemplo, tentamos remover essa pedra, aquela infecção ela pode acabar se agravando, aquela infecção ela pode acabar se tornando mais grave, prejudicando a saúde do paciente. Então, naqueles casos de infecção com cálculo no ureter, nós devemos apenas desobstruir esse rim, passar esse duplo J e, num segundo momento, alguns dias após o paciente melhorar da infecção, aí sim nós podemos fazer uma segunda cirurgia para retirar o cálculo. Essa seria a abordagem correta naqueles pacientes com pielonefrite obstrutiva. Além de passar esse duplo J, também é fundamental o paciente receber antibióticos, muitas vezes antibióticos na veia, hidratação, receber bastante soro, que isso também ajuda quando o paciente está com infecção, mas essa abordagem de realizar a desobstrução com o duplo J também é fundamental. Bom, meus amigos, então essas são as 3 razões, os 3 motivos que é necessário operar o paciente na urgência quando o paciente tem um cálculo no ureter. Então seria um cálculo no ureter em paciente que tem rim único, uma ureterolitise, isto é, um cálculo nos 2 ureteres em pacientes que têm os 2 rins, e a terceira situação seria na pielonefrite obstrutiva. Bom, e no começo do vídeo eu disse que havia uma quarta causa, que é de certa forma opcional, mas que às vezes justifica uma cirurgia de urgência. E essa quarta causa, ela é relativa, que seria a dor. Existem pacientes que têm uma dor tão intensa, uma dor tão forte com esse cálculo no ureter, em que a cirurgia acaba sendo necessária, pois de outra forma, sem a abordagem cirúrgica, nós não conseguimos resolver a dor desse paciente. Nós tentamos analgesia, tentamos medicamentos e mesmo assim a dor do paciente persiste. Nesses pacientes não há por que postergar o procedimento. Nós realizamos a cirurgia, retiramos o cálculo e dessa forma nós conseguimos aliviar a dor do paciente. Porém, sabemos que a dor é uma questão subjetiva. Então, essa causa de cirurgia de urgência, ela acaba também sendo uma causa relativa, mas ela existe. Quando o paciente tem uma dor muito intensa, uma dor que não resolve com as medicações, não resolve com os analgésicos, nós partimos para a cirurgia. Seria a quarta causa de cirurgia de cálculo no ureter na urgência, a dor refratária às medicações. Bom, meus amigos, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre cálculo ureter, cálculo renal, podem deixar aqui nos comentários. Responderei todos vocês. A gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.